Roberto Carlos humilha Nicolas ao vivo e o Brasil aplaude. O Brasil, um país conhecido por sua rica cultura e paixão pela música, também é palco de momentos que transcendem o entretenimento e se tornam verdadeiros acontecimentos sociais. Um desses momentos ocorreu recentemente, quando o icônico cantor Roberto Carlos surpreendeu o público em um show ao vivo ao criticar o deputado Nicolas Ferreira, gerando aplausos entusiasmados da plateia e das redes sociais. Este episódio não apenas destaca a importância da música na política, mas também revela a conexão emocional que artistas como Roberto Carlos têm com seus fãs e a sociedade. Para entender a magnitude do que aconteceu, é importante contextualizar o evento. Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música brasileira, não é apenas conhecido por suas baladas românticas, mas também por sua postura firme em relação a questões sociais. Durante uma apresentação ao vivo, enquanto interagia com a audiência, ele fez uma crítica contundente ao deputado Nicolas, que em diversas ocasiões se posicionou de maneira controversa em relação a temas polêmicos como políticas sociais e direitos humanos. A frase "Eu esperava mais de você, deputado", ressoou com força, não apenas pelo seu conteúdo, mas também pela autoridade e carisma que Roberto Carlos traz consigo. A reação do público foi instantânea e apaixonada. Os aplausos ecoaram pela casa de shows, refletindo a aprovação de muitos que se sentem representados por Roberto Carlos. Nas redes sociais, a repercussão foi ainda mais intensa. As hashtags relacionadas ao evento rapidamente começaram a circular, com muitos usuários expressando seu apoio ao cantor e sua crítica à postura do deputado. Essa mobilização nas redes sociais demonstra como a música pode servir como uma plataforma poderosa para a expressão de opiniões e sentimentos coletivos. Além disso, a imprensa rapidamente se apropriou do tema, gerando debates sobre a responsabilidade dos artistas em se posicionar em relação a questões políticas e sociais. Esse episódio também levanta uma reflexão sobre o papel da música e dos artistas na política. Ao longo da história, músicos têm utilizado suas vozes para protestar, reivindicar direitos e inspirar mudanças. Roberto Carlos, com sua influência e popularidade, se junta a uma longa lista de artistas que não hesitam em se manifestar sobre assuntos que afetam a sociedade. A música, uma forma de arte que toca diretamente as emoções, tem o poder de unir as pessoas em torno de ideias e causas. Além disso, a coragem de artistas em se posicionar pode inspirar outros a fazer o mesmo, criando um efeito dominó que pode levar a uma maior conscientização social. O impacto cultural desse momento vai além do show em si. Ele representa uma oportunidade para discussões mais profundas sobre a política brasileira e as expectativas que os cidadãos têm de seus representantes. A frase de Roberto Carlos ressoou com muitos que se sentem desiludidos com a política atual e desejam ver líderes que realmente lutem pelos interesses do povo. Isso ressalta a responsabilidade que os deputados e outros representantes têm em suas ações e discursos. A crítica de Roberto Carlos pode ser vista como um chamado à ação, um lembrete
de que a voz do povo, expressa através da música, deve ser ouvida e respeitada. Em suma, o momento em que Roberto Carlos humilhou Nicolas Ferreira ao vivo não foi apenas um simples acontecimento de entretenimento. Foi uma declaração poderosa sobre a importância da responsabilidade social e política. O Brasil, em sua diversidade, clama por líderes que se importem genuinamente com o bem-estar da população. A música, especialmente quando utilizada como uma forma de protesto e crítica, tem o poder de moldar opiniões e influenciar mudanças. O episódio nos lembra que, independentemente do campo em que atuamos, todos nós temos a capacidade de nos manifestar e lutar por um futuro melhor. Portanto, que continuemos a ouvir, debater e, acima de tudo, a nos inspirar com a arte que nos rodeia, pois ela sempre terá um papel fundamental em nossa sociedade. Este evento não apenas reafirma a relevância de Roberto Carlos na cultura brasileira, mas também serve como um lembrete de que a música e a política estão intrinsecamente ligadas e que a voz dos artistas pode e deve ser uma força poderosa para a mudança. O momento em que Roberto Carlos criticou o deputado Nicolas Ferreira ao vivo gerou uma onda de reações tanto do público quanto do próprio deputado. Para entender a totalidade do impacto desse incidente, é essencial explorar como Ferreira respondeu a essa situação inesperada e, muitas vezes, crítica. Logo após a apresentação, Nicolas Ferreira utilizou suas redes sociais para expressar sua visão sobre o comentário de Roberto Carlos. Em uma série de posts, ele tentou desviar o foco da crítica, argumentando que a música não deveria ser usada como um palco para questões políticas. Ferreira, conhecido por seu estilo contundente e polêmico, afirmou que a música deve unir as pessoas e não dividir. Essa declaração, no entanto, foi recebida de forma mista. Muitos de seus apoiadores concordaram, mas uma parte significativa da população sentiu que ele estava se esquivando da crítica legítima que lhe foi feita. A dualidade nas reações exemplifica como a política pode ser polarizadora, especialmente em tempos de crise de confiança nas instituições. A resposta de Nicolas não se limitou apenas às suas redes sociais. A imprensa também rapidamente cobriu o incidente. Comentários de especialistas em política e cultura foram amplamente divulgados, muitos dos quais defenderam a visão de Roberto Carlos sobre a responsabilidade dos políticos em suas ações e discursos. O deputado, por sua vez, viu sua imagem ser amplamente debatida, com analistas apontando que sua tentativa de desviar a crítica poderia ser vista como uma falta de autocrítica. Esse tipo de reação não apenas alimentou o debate público, mas também gerou uma série de memes e discussões nas redes sociais, onde o humor e a crítica se entrelaçaram de maneira quase inevitável. Em um contexto mais amplo, a resposta de Ferreira pode ser vista como parte de uma estratégia política. Ele tem se posicionado como um defensor de um novo estilo de política, frequentemente focando em temas que polarizam a opinião pública. Ao minimizar a crítica de Roberto Carlos, ele parecia querer se manter firme em sua base de apoio, que valoriza um discurso mais agressivo e contrário ao que consideram como elite cultural. Essa abordagem, no entanto,
pode ter consequências a longo prazo, visto que a percepção pública e a imagem de um político são fundamentais para seu sucesso nas urnas. A crítica de Roberto Carlos e a resposta de Nicolas Ferreira não foram apenas um confronto entre um artista e um político, mas sim um reflexo das tensões que permeiam a sociedade brasileira atual. Enquanto Roberto Carlos se posiciona como uma voz da experiência e da tradição, Ferreira tenta representar uma nova geração de políticos que buscam romper com o passado. O desenrolar dessa história continuará a ser acompanhado de perto, especialmente em um momento em que a política e a cultura estão cada vez mais entrelaçadas. Ao final, o episódio não só destacou a importância da liberdade de expressão, mas também iluminou as complexidades das interações entre figuras públicas e a sociedade que as rodeia. Após a polêmica intervenção de Roberto Carlos durante seu show ao vivo, as críticas direcionadas a Nicolas Ferreira se multiplicaram, refletindo a indignação e a expectativa de muitos brasileiros em relação ao comportamento dos seus representantes. As reações foram diversas, abrangendo desde análises políticas até manifestações de insatisfação nas redes sociais, e é crucial entender quais foram as principais críticas levantadas contra o deputado neste contexto. Uma das críticas mais recorrentes direcionadas a Nicolas Ferreira foi a percepção de que ele estava, de fato, evitando assumir a responsabilidade por suas ações e declarações. Muitos comentadores e analistas políticos argumentaram que, ao minimizar a crítica de Roberto Carlos e sugerir que a música deveria ser um espaço neutro, Ferreira estava se esquivando de um debate necessário sobre suas posições políticas. Esse tipo de reação foi visto como uma falta de maturidade política, onde um representante eleito deveria, em vez de desviar o foco, usar a crítica como uma oportunidade para reflexão e diálogo. Essa fuga da responsabilidade alimentou a desconfiança de muitos cidadãos em relação à sua capacidade de liderar e representar os interesses do povo. Além da questão da responsabilidade, muitos críticos apontaram que a postura de Nicolas Ferreira demonstrava uma desconexão com os anseios e sentimentos da população. O fato de um artista de renome como Roberto Carlos, que é amado por milhões, ter se manifestado contra ele, foi interpretado como um sinal de que Ferreira não estava em sintonia com a realidade social e cultural do Brasil. Comentadores enfatizaram que a música, especialmente a de Roberto Carlos, é uma forma de expressão que toca o coração das pessoas e, portanto, não deveria ser desconsiderada ou tratada como secundária em um debate político. Essa desconexão foi vista como um risco para sua imagem, especialmente em um cenário onde a empatia e o entendimento das questões sociais são cada vez mais valorizados pelos eleitores. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. As redes sociais, como é comum atualmente, foram um espaço onde as críticas a Nicolas Ferreira ganharam força. Hashtags e comentários se espalharam rapidamente,
com muitos usuários expressando sua desaprovação e exigindo uma postura mais proativa e respeitosa do deputado. Esse fenômeno se insere em uma cultura de cancelamento que tem se tornado comum, onde figuras públicas são rapidamente julgadas e criticadas por suas ações. A resposta de Ferreira, ao invés de apaziguar os ânimos, acabou gerando ainda mais descontentamento e alimentou uma narrativa negativa em torno de sua imagem pública. Essa polarização nas redes sociais também destaca a fragilidade das figuras políticas diante da opinião pública, especialmente quando se trata de interações com a cultura popular. Por fim, muitos críticos ressaltaram a importância de uma postura mais respeitosa e aberta ao diálogo por parte de representantes políticos ao lidarem com questões levantadas por figuras públicas, especialmente aquelas que possuem um grande impacto cultural. A crítica de Roberto Carlos não era apenas uma opinião pessoal, mas refletia a insatisfação de muitos brasileiros que esperam mais de seus líderes. A expectativa é que políticos como Nicolas Ferreira possam aprender com essas situações e adotar uma abordagem mais reflexiva e respeitosa, que não apenas ouça, mas também valorize as vozes da cultura, que são fundamentais para a formação da identidade nacional. As principais críticas a Nicolas Ferreira, após o ocorrido com Roberto Carlos, não se restringem a um simples embate entre um artista e um político, mas evidenciam questões mais profundas sobre a responsabilidade, a empatia e a conexão entre representantes e representados. Num momento em que a sociedade clama por mudança e por vozes que realmente a representem, a postura de Ferreira serve como um alerta sobre os desafios enfrentados por aqueles que ocupam cargos públicos. As lições extraídas desse episódio são valiosas e podem servir como um guia para que políticos em todo o Brasil se tornem mais receptivos e comprometidos com as demandas da população que representam. O confronto entre Roberto Carlos e Nicolas Ferreira, além de ser um momento marcante na cultura pop brasileira, teve reverberações que transcenderam o mero entretenimento e se manifestaram de forma significativa no cenário político. O episódio não apenas gerou uma onda de reações nas redes sociais, mas também influenciou a dinâmica política, criando um ambiente de reflexão e debate sobre a responsabilidade dos representantes diante da sociedade. A seguir, exploraremos os principais impactos políticos que surgiram a partir desse incidente. Um dos impactos mais imediatos foi a mobilização da opinião pública em torno da crítica feita por Roberto Carlos. O cantor, com sua vasta base de fãs, conseguiu galvanizar um número considerável de cidadãos que se sentiram representados em sua indignação. Essa mobilização se traduziu em um aumento do debate público sobre as expectativas em relação aos políticos e suas posturas. Muitas pessoas começaram a questionar não apenas as ações de Nicolas Ferreira, mas também as de outros representantes que, em suas opiniões, estavam desconectados das realidades e necessidades da população. Essa conscientização coletiva levou a um clamor por maior responsabilidade e transparência na política, algo que ressoou em diversas esferas da sociedade. O incidente também provocou uma reflexão mais ampla sobre a responsabilidade dos políticos,
em suas interações com a sociedade. Especialistas e comentaristas políticos começaram a discutir a necessidade de uma postura mais respeitosa e aberta ao diálogo por parte dos representantes. O questionamento acerca da relevância da cultura popular na política ganhou destaque, levando muitos a argumentar que figuras públicas como artistas têm um papel fundamental a desempenhar na conscientização social. Essa nova perspectiva pode influenciar a forma como os políticos se comunicam e se relacionam com os cidadãos, incentivando uma abordagem mais proativa e respeitosa. Para Nicolas Ferreira, a repercussão do ocorrido teve um impacto direto em sua imagem pública e na percepção que o eleitorado tinha dele. As críticas generalizadas e a reação negativa nas redes sociais colocaram sua figura sob os holofotes, resultando em uma diminuição de sua popularidade e questionamentos sobre sua capacidade de liderança. Políticos que antes o apoiavam começaram a revisar suas alianças, enquanto novos adversários se aproveitaram da situação para atacar sua posição e suas políticas. Esse tipo de repercussão pode ter consequências duradouras, especialmente em um cenário político tão dinâmico e volátil como o brasileiro. As consequências do incidente também podem se estender até as próximas eleições. O episódio serviu como um lembrete para muitos políticos sobre a importância de se conectar com o eleitorado e de compreender as nuances das preocupações sociais. A possibilidade de que eleitores se mobilizem em torno de questões de responsabilidade e representatividade pode resultar em mudanças nas dinâmicas eleitorais e na forma como os candidatos se posicionam em relação a temas sensíveis. Os próximos pleitos poderão refletir essa nova realidade, com candidatos buscando se alinhar mais às vozes da cultura e às demandas populares, a fim de conquistar a confiança do eleitor. Em suma, o momento em que Roberto Carlos criticou Nicolas Ferreira não foi apenas um incidente isolado, mas um marco que trouxe à tona questões cruciais sobre a relação entre arte e política no Brasil. O impacto político resultante desse evento se manifestou em uma mobilização da opinião pública, uma reflexão sobre a responsabilidade dos políticos e um desafio à imagem do deputado. À medida que a sociedade brasileira continua a evoluir, será interessante observar como esses eventos moldam o futuro da política no país. O episódio nos lembra que a arte e a cultura têm um poder imenso de influenciar a esfera política e que as vozes dos cidadãos, quando unidas, podem demandar mudanças significativas na representação e na liderança.